E o tarifaço de juros. Caramba, galera, caramba! Olha, eu esperava que teríamos aumento da taxa básica de juros. Eu esperava. Porque nós não temos uma política de enfrentamento, o Banco Central sequer é controlado pelo governo, então eu achava que realmente isso era pouco provável que não acontecesse, o próprio mercado já vinha precificando isso, a taxa de juros já está sendo precificada no futuro a 15 pontos, então isso já estava dado. Os mais otimistas imaginavam um acréscimo na taxa básica de juros na ordem de 0,75, veio maior. Veio 1 ponto percentual, foi para 12,25. E mais, além de aumentar 1 ponto, já avisaram que nas próximas 2 reuniões teremos mais aumentos de 1 ponto percentual. O que vai já, nos próximos 2 meses, elevar a nossa taxa básica de juros para 14,25. Quer dizer, o Campos Neto está saindo. Quem vai assumir é o indicado do Lula. Quer dizer, termina aquela história de fazer, né, aquele joguinho de cena, de dizer que o problema todo do Banco Central era o indicado do Bolsonaro. O indicado do Lula já vai entrar no Banco Central com um acordo fechado para, nas 2 primeiras reuniões, elevar a taxa básica de juros da nossa economia. Uma coisa absurda. Um diferencial de juros enorme. Nós já estamos aí com diferencial de juros, gente, de mais de 7%. Coisa de quase 8%. Não tem como investir no Brasil. Não tem investimento que você faça para produzir alguma coisa que vá te garantir aquilo que o Tesouro está garantindo em função dessa taxa de juros. Todo o pacote do Fernando Haddad veio prometendo 70 bilhões de economia. Só essa elevação da taxa de juros já vai corroer 50 bilhões, mais ou menos, dessa suposta economia. Quer dizer, é tudo balela, galera. É tudo balela. Tudo balela. A preocupação do mercado não é com a trajetória da nossa dívida, com o volume da nossa dívida. O objetivo do mercado é gerar desemprego. É esfriar a economia, é reduzir o PIB. O Brasil corre o risco de crescer 4%, isso não pode acontecer. Isso empodera a classe trabalhadora, isso reacende a nossa indústria, isso diminui desigualdade, isso fortalece sindicatos, isso abre espaço para que haja mais concorrência entre os nossos capitalistas. Nada disso é do interesse. Nada disso é do interesse. Quer dizer, o Campos Neto está saindo e já está deixando acordado 2 aumentos. De maneira unânime. Aí alguém vai dizer, não, mas Humberto, o Galípolo não pode dar um choque, não pode sair mudando tudo. Mas pode começar a indicar. Porque o que está acontecendo, gente, é um filme repetido que me deixa apavorado. Porque você não tem como agradar 2 santos ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Os bons resultados da economia vêm do nosso espaço fiscal. E o que se visa é acabar com esse espaço fiscal para elevar o desemprego. Estamos com dados da economia real que são relativamente bons. Nós vamos ter o melhor Natal para o varejo dos últimos anos. De novo. Recuperação da indústria, recuperação do investimento em produção. Com os últimos dados que a gente tem da formação bruta de capital fixo. O objetivo desse tipo de aumento é frear tudo isso. Claro que há uma pressão inflacionária. Na última semana, o Banco Central finalmente resolveu vender dólar. Mas não foi para combater o efeito manada dessa gente ideologizada, assustada com o noticiário econômico que é comandado por 5 grandes grupos. Que estão por trás do estabelecimento do Boletim Focus. Eles dão o viés e a turma que é relativamente pequena, mas muito endinheirada, sai correndo assustada e pressiona o dólar. Aí o Banco Central entrou vendendo. Vejam, depois do anúncio do 1% e com o indicativo de mais 2%, houve um forte recuo do dólar. Eu pensei, ok, né? Depois disso, né?
eles vão se acalmar. Porque, galera, vamos entender uma coisa. Quando o governo ele aumenta a taxa de juros, ele está tirando dinheiro de circulação. Tá? É isso que ele está fazendo. Ele não está só dificultando o acesso ao crédito, ele está tirando dinheiro de circulação. Porque ele não consegue obrigar os agentes econômicos a praticar a taxa de juros que ele quer. Ele até vai indexar alguns títulos públicos a isso. Tá? Mas não é nem esse o ponto. O ponto é determinar que no mercado interbancário de reservas seja praticada a taxa de juros que o Banco Central quer. Se ele quer elevar a taxa de juros, ele precisa tirar, né, reservas bancárias desse mercado interbancário de reservas. Como é que ele faz isso? Vendendo títulos que ele tem na sua carteira. Aliás, desculpe, comprando títulos que ele tem, que estão em mercado. Ele compra títulos que estão em mercado, porque aí, assim, os agentes econômicos, eles vão trocar reservas por esses papéis. Ou seja, vão ter menos reservas em mercado. Tem menos dinheiro em mercado. Tá? É isso que o Banco Central faz para colocar a taxa de juros onde ele quer. Então, na prática, gente, ele está dificultando o acesso ao crédito, ele está promovendo uma maior escassez de crédito. Já tem banco cortando consignado. E não é porque o governo não está conseguindo se financiar. Isso é uma bobagem, gente. É uma bobagem. É só acompanhar os leilões com o juro pré-fixado. A questão é que, em momentos de estresse, os agentes vão optar por diferentes tipos de títulos. E principalmente, aquilo que é vendido em mercado aberto é uma fração do que o Banco Central vende. Porque quando você abre aí o aplicativo do seu bancão para colocar o seu dinheiro, sei lá, numa caixinha do Nubank que seja, você está investindo em dívida pública, porra. Só que o bancão já comprou. Então, não funciona assim, gente. Tá? Agora, eu quero ver como é que o Galípolo vai se comportar daqui para frente. Porque até então, ele vem dizendo amém para o que faz o Campos Neto. Né? E me preocupa demais porque se você adota uma política de expansão do gasto público como indutor do desenvolvimento da economia, você tem que sustentar isso. Tentar fazer isso um pouco e um pouco aplicar o receituário neoliberal para atender a demanda do mercado, não vai resolver. Inclusive, pode gerar o efeito oposto ao desejado. A gente está flertando aí com uma dominância fiscal que pode fazer com que os aumentos na taxa de juros simplesmente não consigam mais frear a inflação e produzam um efeito contrário. Produzam um efeito contrário sobre a dívida. Então esse é o risco que a gente está correndo, o risco de ter uma Dilma 2.0, onde não se vai para o enfrentamento do mercado, se freia o crescimento e se faz uma política que não é descrita por nenhum modelo, por nada, nem nos modelos liberais, nem para os modelos heterodoxos desenvolvimentistas. Então me preocupa bastante o fato do governo embarcar nisso. Esperamos que o Galípolo faça diferente. Esperamos que o Galípolo faça diferente. Porque, como eu disse, não quer dizer apenas que a gente teve um aumento na taxa de juros. Quer dizer que a gente vai ter pelo menos mais 2. O que vai quebrar tudo, tá, gente? Assim, mercado imobiliário que está esperando uma redução de taxa de juros. O Brasil está entre os países que mais está vendendo carro. Isso deve ser revertido, porque a maior parte é financiado. Vai haver impacto sobre juros. Então, assim, nós vamos começar a ter choques numa economia. E não deve exercer grande papel sobre a inflação. Primeiro porque o dólar caiu no dia seguinte ao anúncio, mas logo depois voltou a subir. Porque o leilão de dólar, primeiro foi tímido. Eu acho que se é para entrar, tem que entrar mostrando mais força. Foi vendido, se não me engano, 700 milhões, é muito pouco para segurar o que está acontecendo. E não aconteceu para segurar a debandada da turma em direção àquilo que os boletins do mercado estão anunciando como o fim do mundo. Veio mais no sentido de conter uma questão que é sazonal do dólar nessa época.
O argumento do Banco Central para entrar vendendo não é uma eventual especulação, não é um efeito manada a partir de um susto do mercado. Não, é para conter uma situação sazonal de maior pressão sobre o dólar em dezembro. Que também acontece, mas eu acho que isso está somado a um efeito manada, motivado pelo pânico e enviesamento ideológico. Né? E assim o mercado consegue fazer pressão. Né? Eu não acredito em algo sistematizado, organizado, embora possa haver de determinados grupos. Mas é ideologia mesmo. E aí, assim, quanto mais eles rumam nesse sentido, mais pressão eles fazem, e aí a sua profecia é autorrealizável. E esse é o quadro que a gente está vivendo, uma economia que no mundo real está boa. Ah, mas está com uma inflação no teto da meta, que pode estourar a meta. A meta está errada, galera. Eu já falei isso um monte de vezes. A meta é ridiculamente errada. Não faz parte da nossa estrutura histórica de inflação no Brasil. Ainda mais quando há uma pressão externa, como está havendo, sobre o dólar no mundo inteiro. Vai continuar havendo essa pressão mesmo com um tarifaço de juros. O que vai acontecer é reduzir o crescimento da nossa economia. Na verdade, é para isso tudo que está sendo feito.